Brasil, cidade de Paraty, patrimônio da humanidade biocultural gastronômica. Nós somos preservados pelo órgão federal IPHAN, o Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional do Brasil. Ele é responsável pela história e pela cultura de nossa cidade. Aqui está o órgão IPHAN, ao lado esquerdo. Bom dia. A cidade de Paraty ela tem uma construção histórica de 33 quadras, 16 ruas, 500 casarões, formado por 4 igrejas católicas romanas. As 4 igrejas foram criadas para separar classes sociais entre branco, negro, pardos e mulheres brancas, tudo bem separado. Além da parte cultural que Paraty tem, Paraty também conta com as suas biodiversidades, cerca de 65 ilhas, 89 cachoeiras e aproximadamente 90 praias. A cidade também conta com a sua cultura gastronômica, o peixe com banana, prato típico da cidade. Paraty é uma cidade de 358 anos de história. A história de Paraty está envolvida no século XVI, em 1545. Mas somente em 1667 é o que dá explosão à história independente. Como assim independente? Paraty era um distrito de Angra. A cidade de Paraty foi distrito de Angra dos Reis até 1665. Em 1666, a Revolta Popular Paraty se entrou em ação. A cidade começa então a articular o seu ato político no meio da vila. Em 1667, conclusão da independência da cidade, chamado Ano da Emancipação, ou Ano da Revolta. A cidade começa então a sua história. 30 anos depois, a cidade de Paraty se torna um porto comercial. O primeiro ciclo que passa pela cidade é o ouro, que desce de Minas, Ouro Preto, Diamantinas, Vila del Rei. Paraty então é a escoação perfeita da Rota do Ouro. E é nesse episódio que Paraty começa a produzir essa famosa pedra branca. Já ouviu falar? Não. A aguardente, a cachaça, a pinga. Já ouvi falar. Por isso que eu não sabia. A cidade de Paraty foi uma das pioneiras a produzir a aguardente. A cidade de Paraty começa a produzir essa aguardente do bagaço da laranja. Depois então vindo da cana. Paraty chegou a produzir cerca de 710 mil litros de álcool por ano. Entre 1.500 a 1.800 barril de cachaça por viagem. A cidade foi conhecida notoriamente pelas suas belas produções de aguardente, cachaças brilhosas, pedra branca. Assim foi dado porque do ouro que escoava, a cachaça que era produzida. Paraty chegou a ter 100 engenhos de cachaça sobre o seu domínio. A nossa Bahia, uma Bahia bem calma, tranquila, onde está localizada algumas ilhas. Temos ali da bexiga, né? Bexiga não é de uma doença da bolha, varíola ou varicela. As pessoas eram tiradas da cidade, eram lançadas na ilha e lá esperava a quarentena. Atualmente o dono da ilha é o navegador brasileiro, Amir Klink, o navegador solitário. Então, a Amir Klink tem a ilha até 2040 como concessão. A outra ilha é chamada Ilha do Mantimento, onde tem um castelo do outro lado da ilha. Castelo de pedra, modéstia à parte, um castelo muito bonito. E o castelo foi utilizado para fazer a saga Crepúsculo, parte 1 final, que foi gravada em nossa cidade. Aqui temos a Rua Fresca, que dá acesso ao porto de Paraty. É uma rua nova, aterrado no século XX. À direita nós temos a nossa pequena capela, a Capela das Dores, que é uma das 4 igrejas. A Capela das Dores ela é de 1800, destinada à Irmandade das Mulheres. A capela possui apenas uma torre. Do lado, segundo informações, uma antiga casa paroquial, que hoje é uma casa particular. A Capela das Dores ela tem apenas uma torre pelo fato do imposto que as igrejas pagavam. Quanto mais torre, mais imposto. Menos torre, menos imposto. Já vou chegar novamente nesse imposto, só mudando um pouco. Aqui nós temos o rio Perequiaçu, o bairro Pontal. E no alto daquela mata, no núcleo, está o forte, o defensor perpétuo de Paraty. Bom, voltando novamente aos impostos da cidade de Paraty. A cidade de Paraty é uma cidade de intercâmbio, um porto. Então todo porto ele tem os seus impostos a cobrar. A cidade de Paraty também ganhou um notório nome chamado Estrada Real. Não porque da família real, mas sim pela estrada segura, larga e ampliada. Então deu como Estrada Real. E todo mundo que utilizava essa rota deixava o seu 1/5. O que é 1/5, Lorival? 20%. 20% era coletado, levado para a realeza portuguesa. Chegava em Portugal e perguntava: de onde está vindo esse imposto? Está vindo da 5ª colônia, Brasil. Então eles falavam: está vindo do 5º do... E aí surgiu a palavra, 5º dos infernos. Um lugar longe e muito quente. Assim era chamado Brasil Colônia. Ok, pessoal? 5º dos infernos. Bom, Paraty começa então a sua notória história em 1667. 1700, Rota do Ouro. 1712, Paraty ganhou o primeiro título, chamado Condado de Paraty. Vai sair de vila a condado devido ao crescimento urbano da cidade. A cidade, então, tem um crescimento urbano, ganha-se o título. Em 1753, nós temos o ato da pavimentação. Os calçadões de pedra que foram colocados por mão pelos escravos, ou escravizados, mais correto.
escravizados, eles eram obrigados a trabalhar nesses calçadões em forma de canaleta, foram projetadas ruas. A forma de canalização foi uma forma de dreno para que o mar pudesse entrar e sair. Além do mais, água da chuva, né? Então isso entrava naturalmente pela cidade para manter a cidade limpa. Limpa do que, Lorival? Fezes animais, urina dos animais. E as fezes humanas? Pois bem, não existia fossa, não existia rede de esgoto, não existia saneamento básico, mas existia na época o escravo tigre. Já ouviu falar sobre ele? Não, não. O escravo tigre ganhou esse nome por causa do seu corpo manchado, por causa das fezes que corriam sobre o corpo. Então, escravo tigre. O escravo tigre ele passava em casa pegando barris de fezes para jogar no final do rio. Esse escravo tigre também ganhou dois nomes, ou duas frases, que é citado nos dias comuns do nosso Brasil. Chamado enfesado e o cagando e andando. Ah, sim. Tá, pessoal? Daí surgiu a frase, está enfesado, aquele que carrega fezes. Está cagando e andando, aquele que passa com as fezes. Tá? E daí surgiu então esse título, enfesado, cagando e andando, escravo tigre. Lembra aquela expressão chamada tudo mal feito, feito nas coxas? Pessoal, tudo mal feito, feito nas coxas, tirado das telhas. Elas não se encaixam direito. Telha fina, telha grossa, grossa fina, fina. Grossa. Assim antigamente era modelada onde? Na mão? Nas coxas. E cá entre lascou ou coxa igual a outra? Nenhuma. É coxa fina, coxa grossa, grossa fina, fina. Grossa. E aí surgiu a expressão tudo mal feito, feito na coxa. Expressão popular brasileira, ok, pessoal? Uma outra expressão também muito falada, que deu o nome a um doce, nossos calçadores ganharam como pé de moleque, que é o nome de um doce. Doce. Vocês conhecem o doce? Sim. Sim. Vocês conhecem a história do doce? Não. Antigamente a senhora fazia os doces e o caramelo muito quente colocava na janela para esfriar. Passando-se um bom tempo, quem passava para pegar? A molecada. Então a senhora gritava: pede, moleque! Pede! Não rouba, pede! E aí surgiu a história: pede e não pé, é pedir e não pegar, ok? Pessoal, olha que caseirão lindo. Esse é o caseirão mais famoso em Paraty, é o que eu mais gosto. E claro, seu Walter é o responsável por manter essa preservação aí. Esse caseirão. Bom dia, bom dia. Bom. E aí nós temos um caseirão muito bem trabalhado, pessoal. Esse pertence à família francesa. Bom, o caseirão é cheio de abacaxi. Se você olhar a fachada, é repleta. O abacaxi representa um símbolo de boas-vindas, nobreza, prosperidade. E debaixo sacadas cornetas, que servia como calha para escoamento de água. Eles lavavam a casa e corriam pelas cornetas, mantendo a casa limpa e seca. Um trabalho muito bem feito. Os desenhos na parede são desenhos maçônicos. E sim, a cidade de Paraty é uma cidade maçônica. Bem-vinda à cidade maçônica. Paraty é uma cidade que está no grau 33, grau mestre. Está na constelação Órion e a 6 Maria, com as 3 divisas, com os 2 rios linhatórios, fazendo um triângulo. Como que uma cidade maçônica pode ter as igrejas católicas? Exatamente, chegamos nesse cálculo. Qual que é a igreja católica com a maçonaria? Porém, influência zero. Mas como a cidade é uma cidade portuária, círculo de ouro, construção, os maçons eram bem inteligentes, bastante articulador, bem político, bem influenciado. A igreja católica então acabou não tendo tanta força como as demais cidades que teve a perseguição à maçonaria. Paraty já não teve tanta perseguição devido à cidade berço maçônica. Em toda a estrutura da cidade, até as igrejas, são voltados aos desenhos deles sem que a igreja percebesse. Não oculto, mas discreto. Não há nada oculto, é tudo discreto. A gente não escondemos nada de vocês, estamos tudo à apresentação, vocês que não entendem. Sim. Então isso é um posicionamento maçônico na cidade. Os desenhos, as esquinas de pedra, as construções, as igrejas. Se você olhar atentamente, todas as igrejas voltadas para o mar. Por que para o mar? O leste, o sol nasce ao leste e morre ao oeste. Qual o cenário de tudo isso? Ao leste está Jerusalém, a grande cidade. Então as igrejas apontam para a grande Jerusalém, ato de reverência. O sol nasce, porém morre. Morre aonde? Atrás de todas as lojas da maçonaria, que está ao oeste. Então as igrejas são colocadas de frente para o leste, para Jerusalém, e descosta para lojas da maçonaria. Então toda a estrutura da igreja é colocada em meia-lua, anti-horário, dando a vista a um grau 33, porque a chegada não era terrestre, era marítima. Então eles tinham que olhar a igreja meia-lua, anti-horário, representava a marcha do grau 33. Assim a função das igrejas. Os desenhos então marcam as esquinas de pedra também. 1, 2, 3 e a quarta esquina a gente não tem. As 3 vigas de pedra formam o triângulo imaginário. O esquadro, o compasso, o tempo, presente, passado, futuro. 33, grão-mestre. Ápice. A geometria do triângulo da Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo.
toda a composição da estrutura da cidade. As ruas formam cruz. Cruz de Malta, generoso, bondoso, porém ladrões. Perfeito e justo. Estamos em toda parte. Ok, pessoal? Deu para entender? Sim, sim. Ah, tá. É o Esparta. Então toda a estrutura da cidade ela é também formada perto do mar, tá? De forma proposital é feito esse cenário, tá? Então essa formação da construção perto do mar é exatamente para o mar entrar, lavar, molhar a parte histórica da cidade. Por que molhar? Pessoal, a gente temos um clima seco e úmido ao mesmo tempo. Então toda a estrutura da cidade, a base estrutural de Paraty foi para climatizar as casas. As casas não sofrem nem com calor e nem com umidade, tá? Então toda a estrutura do solo em pedra é porque as pedras fazem essa sintonia. Ela consegue equilibrar a temperatura interna. Então não sofre nem com calor e nem com umidade do solo, ok? Por isso então que vem à tona as construções de pedra na via histórica de Paraty, tá? E as casas elas são sempre intercaladas, altas e baixas. As quadras não se encaixam, o desdobramento e a viação das construções das casas são tudo feitas em bases de ventilação, tá? Que assim então consegue contribuir de uma casa para outra com alta ventilação. E todas as casas da cidade elas são abertas internas. Se você olhar dentro da janela, ó, elas são abertas no meio, para que a ventilação seja entrada no sentido vertical e no sentido horizontal. Ok? E a respeito das cores, cada casa tem uma cor. Exatamente, isso foi dotado em 1950. Paraty não é uma cidade colorida. A cidade de Paraty é uma cidade pintada com três cores: azul, branco e a cor de sangue, que é a sangue dos animais. Os animais eram mortos, eles pegavam o sangue dos animais e pintavam os ombrais. Ficava uma cor meio ferrujada. Então eles aproveitavam o sangue também. Azul e branco era para quem era pessoa de classe alta, porque azul e branco é uma cor predominativa da maçonaria. Entendi. Em volta de 1905, Paraty entra no período de declínio, abandono, 70 anos. Paraty ficou isolado, esquecido. Uma cidade zumbi, entrou em caos, colapso financeiro, população reduzida. A cidade de Paraty, a urbanização teve apenas 300 pessoas, sendo um total de 1.800 pessoas por toda a parte histórica, entre vias rurais, zona costeira e urbana. Ficou apenas concentrado na área urbana 300 pessoas. Então a cidade de Paraty teve um problema de caos, casarões entrando em ruínas, construções danificada. Em 1950, com a Orgoifan chegando, dá um choque de ordem na construção. A cidade então começa a voltar a ser reconstruída novamente. Em 1970, Paraty tem a rota da BR-101, né, que liga então de Angra a Ubatuba, e Paraty é contemplado com essa rota, e onde então começa a trajetória do ciclo do turismo. E essa história é contada de geração em geração, do bisavô, avô, meu pai. Eu sou a quarta linhagem do abandono. Tá? Eu sou nascido em Paraty, sou descendente de Paraty. Minha família me ligou para as zonas costeiras, Ponta Negra, Sono, Trindade, Pouso da Cajaíba, né? Onde está ali a maior parte da minha família concentrada. E faço parte também da família Bonifácio, que é uma família que tem aqui no bairro Patitiba. Ok? Boas partes. Gostou do caminho? Vamos lá. Pessoal, a cidade de Paraty tem um fenômeno em questão de maré, né? A cidade de Paraty ela corre 9 vezes ao ano, o mar invade todo o centro histórico, parece uma avenida. Temos aqui a marca da linha amarela, que é a marca do nível do mar quando sobe na cidade. Olha ali, ó. Março, sim. Julho e setembro são os principais meses da maré. As ruas estão molhadas, Dorival? Sim, por causa da maré. Mas choveu sim, a cidade não é tão interferente pela chuva, mas pelas águas, quando sobe na cidade. Tá, pessoal? Então toda a estrutura de Paraty foi calculadamente precisa, calculada, uma estrutura perfeita na cidade. Vamos entrar na Rua da Lapa, saída do centro histórico, Rua da Lapa, vamos entrar nela. Rua da Lapa, entramos nela. Observa um outro cenário histórico, que as ruas de Paraty não são retas. Normalmente as ruas de frente para a igreja são largas e retas, mas ao contrário, as ruas em curva, ela dá uma alta estabilidade de estrutura. Então a formação de curva, ela dá uma visão sumidora e uma canalização de ventos
Então foi tudo bem trabalhado nesse cenário. E do lado esquerdo, o muro original. O muro ele é formado com pedra, barro e óleo de baleia. O óleo de baleia ele dava ligas para todas as casas como hoje o cimento. Com a Rua da Lapa, ela também faz paralela com a Rua Dona Geralda. E Geralda é uma mulher muito rica de nossa cidade. Ela ganhou um dote de Dom Pedro II como dona do paço. Aqui, onde prestigiar a rua para ela. Geralda, devido a essa alta capacidade na história, Geralda participou ativamente da construção com recursos financeiros. Nessa mesma rota encontramos alguns ateliês, temos o ateliê Lúcio Cruz do lado esquerdo. Tá bom? À frente também temos o nosso Teatro Espaço, Teatro do Neco, grupo Contadora de História, que acontece todas as quartas, sextas e sábados, às 21 horas. Está bem à frente. Aqui está ela, o Teatro Espaço, Teatro do Neco. À frente também temos o antigo armazém, ou Mercado do Pouso, né? Foi vendido no valor de 18 milhões de reais. Baratinho. Do lado direito nós temos aqui o SESC, o Centro Cultural. Mas segunda-feira Paraty é uma cidade fechada para atos de turismo, né? Questão de comércio, questão de museus, igrejas. Então, segunda-feira nós temos esse problema dentro da cidade. É o ato também de folga, né? E chegamos aqui ao Largo de Santa Rita, nosso cartão postal, a Igreja dos Pardos Libertos, Mestiços, Filhos de Branco com Negro, Livres. Aí está ela, a Igreja de Santa Rita, a Igreja dos Pardos Libertos, que hoje virou Museu de Arte Sacra. Aquela pequena capela, na verdade é um cemitério da Irmandade, cemitério de gavetas. E aquela pequena casa é um antigo quartel. Se tornou um presídio, virou uma biblioteca e hoje é um museu folclórico da cidade. Pessoal, se vocês quiserem descer, tirar uma foto, por favor, fica à vontade. Tá, bora lá. Espero vocês. Vou tirar uma foto de vocês aí, vocês querem descer? Você quer fazer uma foto pra lá? Então vamos.